imagina a seguinte situação. Uma mulher está com dificuldade no trabalho. Essa dificuldade gera inseguranças dentro dela e tudo que ela quer é chegar em casa e compartilhar com o marido as suas frustrações, as suas inseguranças, e ela quer simplesmente ser ouvida. Quando essa mulher chega em casa, então ela busca o marido para ser escutada. Ela começa a falar, ou a mulher ela tenta falar, e o marido tem um péssimo hábito que é não escutar direito. Ele não para escutar e reconhecer o que está acontecendo. Ele simplesmente está muito distraído com a próxima coisa que ele vai fazer. Nesse momento, pela milésima vez, acontece o mesmo hábito e ela vai ficar o quê? Ou fica triste, ou fica irritada. E o fato é que a frustração que já existia dentro dela começa a crescer. Naquele mesmo momento, ou então no dia seguinte, essa frustração ela começa a projetar no marido e ela começa a culpar o marido por vários comportamentos que a desagradam fortemente. E o principal deles é: você não me escuta. Então essa frase é muito comum da gente escutar, né? Pô, você não me escuta. Com um tom de raiva, ou então um tom de tristeza, pô, eu tento falar, mas a pessoa não me escuta. Com o tempo, esse relacionamento vai sendo minado por essa frustração, e quando se percebe, ele está desmoronando, está desmanchando. Então essa mulher ela se vê separada e com os mesmos problemas no trabalho, as mesmas inseguranças. Então, se o problema não era o marido, então qual era o verdadeiro problema? Por que isso acontece? Vamos observar. Tudo isso é determinado pelo modelo de realidade em que essa mulher vive. Então, os problemas estão acontecendo no trabalho e ela quer ser escutada em casa. Mas quando ela chega para falar com o marido não escuta. Então, o primeiro comportamento dela vai ser o quê? Culpar o externo. O seu marido não sabe escutar. Ou seja, o que ela está fazendo? Colocando o problema fora. Por que a gente faz isso? Por que a gente coloca a culpa lá fora? Isso é muito comum, principalmente pelo jeito que a gente foi criado, desse modelo de realidade de externalização. É um comportamento infantil lá atrás, de que quando a gente fazia algo errado, a gente, não foi eu, foi o outro. Até nossos pais muitas vezes retificavam esse comportamento. Aqueles pais corujas quando vão defender o filho, não, o filho não fez isso, como que ele pode ter feito isso? Alguma coisa do tipo. E a gente fica então com esse comportamento infantil de culpar o outro. E por quê? Porque no primeiro momento isso é muito confortável, né? Se a culpa não é minha, a culpa é do outro, eu sinto um alívio muito grande. Nessa situação, o que está acontecendo no fundo é um problema no relacionamento, ou seja, as duas partes estão contribuindo para que isso aconteça. O que a gente está observando aqui é o comportamento individual dessa mulher de fazer a externalização do problema. Muito provavelmente o marido também está fazendo isso de algum modo nessa relação. Mas o que a gente vai é simplesmente observar um caso específico para que você possa depois passar isso e perceber onde que isso acontece nas várias áreas da sua vida. No primeiro momento, esse comportamento gera conforto. Mas num segundo momento, o que começa a acontecer é um desconforto profundo e muito grande. E esse desconforto vem do fato de que expectativas estão sendo quebradas, e expectativas quebradas geram frustração. A nossa mente ela tem um hábito muito forte de preencher lacunas. E então toda vez que a gente não entende realmente uma situação profundamente, o nosso cérebro ele pega e ele preenche com conclusões que muitas vezes não tem verossimilhança com a realidade nenhuma. Só que a gente passa a achar que isso é verdade. E isso, então, é o processo que gera as expectativas. O que acontece é que isso são simplesmente projeções da nossa mente. Ou seja, não são real. Então é simplesmente questão de tempo até esse modelo, essa percepção ser quebrada. E nesse momento, então, frustração é inevitável. Essa frustração vai gerar sentimentos principalmente de infelicidade e insatisfação. Mas um sentimento um pouquinho mais profundo que vai acontecer é o sentimento de incapacidade. E essa incapacidade vai vir de onde? Vai vir do seguinte fato. Bom, se o problema não sou eu, o problema é lá fora, o que eu posso fazer? Se o meu marido não escuta, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E esse pensamento começa a gerar, então, um comportamento de vitimismo. E o vitimismo começa, então, a te prender de um modo tão grande que você se sente, a incapacidade vai às alturas e você sente que eu não posso fazer nada, estou preso aqui e puf. Até que chega um momento que essa prisão
é tão forte que você sente a necessidade de se aliviar. E como é que você vai se aliviar? Projetando suas frustrações. Você então começa a projetar a sua frustração nos outros. Então começa a acontecer que tudo te irrita, tudo te incomoda, e esse comportamento de culpabilização começa a ficar cada vez mais forte. E você entra então num círculo vicioso, muito louco. Ou seja, quanto mais frustrado você se sente, mais expectativas você vai colocar, mais expectativas vão ser quebradas, mais prisioneiro você se sente, porque afinal você não fez nada, e mais você vai projetar, mais tudo te vai irritar e tudo mais, e isso gera uma série de comportamentos que vai deixando toda a realidade insuportável, basicamente. E vai chegar um momento em que o que vai acontecer é o seguinte: a sua mente inconsciente, isso não é um processo consciente, isso é muito importante, não é um processo consciente. A sua mente inconsciente vai chegar na seguinte solução: se o problema está lá fora, então se eu acabar com o externo, meu problema some. Então o que começa a acontecer é que o seu inconsciente passa a fazer você fazer vários comportamentos para minar essas relações externas, e você começa a destruir essas relações externas. Você começa a destruir o seu externo, como uma vã tentativa de sentir alívio. Mas no fundo, o que começa a acontecer é o seguinte: o seu mundo começa a desmoronar e você não sabe o porquê. Porque afinal de contas, você não fez nada. O vitimismo continua presente. E aí, você começa a perder controle da sua vida. E um sentimento mais profundo ainda do que a incapacidade surge, que é a falta de controle. Então, por que essa perda de controle acontece? Porque lá atrás, esse comportamento de culpabilização do externo acontece, isso vai gerar frustração, e principalmente o sentimento de incapacidade, que vai gerar então a necessidade de se aliviar dessa prisão do vitimismo. Você começa a externalizar tudo, e os relacionamentos começam a ser minados, quase com um comportamento inconsciente de você, e então a vida desmorona e você não faz a mínima ideia do porquê que as coisas estão se destruindo, e o controle você sente que saiu das suas mãos. Esse é o modelo de realidade de culpabilização do externo. O problema está lá fora. Então esse modelo de realidade ele vai se replicar em todas as áreas da sua vida. Então, destruição dos relacionamentos, derrocada financeira, destruição de amizades, saúde de um jeito deplorável, bom, de vários modos. E tudo isso não passa de um modelo de realidade. Ou seja, é por isso que no próximo vídeo, então eu vou contar sobre a crise desse modelo de realidade, que é o momento em que você percebe que, peraí, algo de errado não está certo. Isso aqui não funciona mais para mim. Eu preciso mudar. Mas como que eu vou mudar? Não sei. Então, não perca o próximo episódio, que eu explico melhor como é que vai funcionar essa crise, a procura por uma nova resposta. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Então, nos vemos semana que vem.